É pro Senhor Jesus, aleluia. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. não merecíamos nada, mas estamos aqui, ó, pela graça, merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. de novo e merecida vida, merecida vida, de graça eu recebi, por sua cruz e a obra dele, por sua cruz, da morte me livrou, eu não merecia nada, merecida, trouxe-nos a vida, eu estava condenado e agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, Me redimiu e me mostrou que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, oh, aleluia. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, aplauda o Senhor, aleluia.
Vamos mexer um pouquinho aí. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, aleluia! Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um culto, mais uma palavra. Então, estamos encerrando esse ano, esse tempo aí, né? Difícil, né? A gente tem perspectivas de retornarmos agora os cultos presenciais na segunda semana de janeiro, tá? Tivemos uma reunião aqui com o presbitério da igreja. Possivelmente no dia 9 será o segundo sábado de janeiro já, nós estaremos aqui com o culto presencial, né? Evidentemente com um pouco mais de cuidados, né, do que a gente teve da primeira vez, né? Algumas orientações que a gente vai ter que observar melhor, né? Principalmente quando termina o culto ali, que a galera fica junto, né? Não só no sábado, mas também no domingo, né? Então retornaremos assim, ó, 5 minutos, tem que esvaziar a igreja mesmo, inclusive o pátio, né? Então, vai ser para a gente ter esse cuidado aí, né? E a gente teve esse surto aqui na localidade, né?
e a gente quer poder estar cuidando um pouquinho melhor também de nós mesmos, dos nossos irmãos, certo, gente? Muito bem. Estava pensando em compartilhar uma palavra com vocês, estava pensando hoje, durante o dia, né? A gente encerrando esse ano, nosso último culto hoje, né? E claro que a gente sempre pensa sobre projetos, né? Olha para o ano, né? Faz aquela tradicional reflexão, né? Aqueles que têm esse costume, né? Mesmo aqueles que não têm, né? Dão uma paradinha assim para pensar, para olhar para trás e ver o que se fez, o que se não fez, o que se progrediu, o que se não progrediu, né? Em termos profissionais, em termos, né, pessoais, enfim, né? Aquela coisa que a gente sempre tem gente que faz uma listinha até, né, de coisas, depois chega no final do ano, começar uma dieta, começar uma academia, começar um curso, começar alguma coisa nova, né? Começar um plano de leitura bíblica, né? Começar a separar um tempo maior de oração, enfim, né? São tantas coisas, né? Mas eu queria hoje aqui me deter com vocês para falar sobre espiritualidade, né? Projeto de espiritualidade, né? Qual é o seu projeto, né? Qual é o seu projeto para esse ano que nós vamos entrar, né? Nem vamos falar do que passou, né? Porque o que passou, passou. Também não adianta a gente ficar aqui chorando o leite derramado, né? Então, se deu, deu. Se não deu, deu. Se foi satisfatório, foi. Se não foi, paciência, né? Vamos em frente, né? Eu queria ler esse texto aqui, um texto que está em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. E o texto diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos, jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, ou justificado. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não a proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como crianças. E eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então aqui é um texto que Jesus começa apresentando duas pessoas ou 2 classes distintas na sua época, né? Seria talvez como se Jesus pegasse claro, um fazia parte de uma estirpe religiosa, né? De um grupo religioso da sua época, que eram os fariseus, e outro ele fazia parte de um outro grupo de pessoas chamado publicanos, né? Não necessariamente era atrelado a uma religião em si, a uma linha do judaísmo daquela época, né? Haviam várias linhas, né, religiosas, os saduceus, os fariseus, herodianos e outros, e Jesus pega os fariseus, né, pega um fariseu e pega o publicano ou cobrador de impostos, que, né, esse grupo de pessoas chamado publicanos eram homens que trabalhavam para o Império Romano, né? Eles eram cobradores de impostos, eles faziam as coletas dos impostos que eram levados para Roma, para a manutenção do Império Romano, né?
Então, eles eram vistos como homens traidores da sua época, né, do seu próprio povo, né, por exercerem aquele tipo de trabalho. E alguns, inclusive, tinham má fama, né? A gente não tem nenhum dado específico, mas por trabalharem com recursos, com dinheiro e serem cobradores de impostos, né? Alguns estudiosos dizem que muitos deles, né, desviavam recursos, desviavam dinheiro e também eram ladrões, né? Então, preste atenção, Jesus, ele coloca aqui, né, diante de nós, o exemplo de dois personagens que nas suas vidas, nas suas formas de desempenhar suas atividades, eles encarnam uma boa parte da realidade existente naquela época, né? Os fariseus, eles eram de uma estirpe religiosa, né? Se diziam descendente de Esdras, né? Do sacerdote Esdras, e eles se desenvolveram num tempo de perseguição. Eles eram zelosos, eles eram guardiões da lei de Moisés, né? A maioria deles tinha por alvo, inclusive, controlar a religião e o Estado, né? Eles tinham por preceito observar a lei em todos os detalhes, de uma maneira literal, né? Então, muitos escribas, muitos doutores da lei religiosos, eles eram dessa linhagem chamada fariseus, né? Zelosos pela tradição, né? Zelosos, extremamente morais, né? Não que cumprissem, né? Mas na fala deles, eles eram extremamente morais, rígidos em jejum. A gente viu na oração aqui dele, né? Ativos no proselitismo, avarentos, né? Gostavam de títulos de distinção, eram opressores, cruéis perseguidores, né? A gente vê lá em Atos 9, né? Paulo era um perseguidor cruel, né? Dos cristãos, justos aos seus próprios olhos, né? E esse farisaísmo, através dos séculos, ele tem encontrado espaço nos corações religiosos, né? Até hoje a gente usa, né, essa expressão, né? Quando a gente encontra alguém, de certa forma, muito religioso, muito rígido, né? A gente usa a expressão para chamar de fariseu, né? Eles eram legalistas, né? E os publicanos, por sua vez, como eu expliquei, trabalhavam para César, os traidores da pátria, né? Então, se dizia que eles eram corrompidos e também corrompiam os outros, né? Esses dois grupos, sem dúvida, para quem já leu o Novo Testamento e principalmente os Evangelhos, né, vai perceber que esses dois grupos foram os mais presentes na vida de Jesus, né? Talvez por isso mesmo que Jesus tenha usado como exemplo aqui nesse texto que a gente leu aqui em Lucas 18, Jesus tem usado o exemplo dos dois, né? Porque esses grupos foram muito presentes, né, na vida de Jesus, né? Os fariseus, né, sempre vindo, né, de alguma forma, tentar colocar alguma questão, alguma coisa diante de Jesus para pegá-lo em algum erro, em alguma falha, e os cobradores de impostos, né? A gente tem, inclusive, haviam fariseus que seguiram Jesus também, e também haviam que se converteram, né? E também haviam publicanos, né? Entre os próprios discípulos que seguiam a Jesus, haviam também esses cobradores de impostos, né? Também que se converteram também, né? Que seguiram a Jesus. Então eram os dois grupos que Jesus andou mais próximos, né? No seu tempo, né? Ou seja, eram as pessoas da sua época, as pessoas que estavam à sua volta, né? Que faziam parte do seu dia a dia, que faziam parte da sua vida, né? E aqui, Jesus coloca esses dois exemplos desses dois homens para nós, né? Os dois homens, eles gostavam de ter uma vida religiosa, uma vida piedosa. O texto começa dizendo assim: os dois homens foram ao templo para orar. Né? Isso quer dizer que esses dois homens, eles tinham uma devoção, eles tinham um projeto de vida para eles no que dizia respeito à sua espiritualidade. E o que esse texto tem aqui para trazer para nós e nos mostrar aqui, nos confrontar, é que esse texto apresenta justamente isso, apresenta dois projetos de espiritualidade na vida de duas pessoas diferentes, né, com atribuições distintas, mas que estavam próximas a Jesus, que mostravam basicamente os mesmos anseios por Deus. Eles foram ao templo para orar.
Então, aqui a gente percebe dois projetos, aqui essa figura que personificada nesses dois homens, que está revelada nas suas atitudes, personifica para nós, assim, nos traz uma ideia de dois projetos de espiritualidade que eu queria deixar para vocês aqui, que nós podemos ter, né? E precisamos escolher, né, qual deles vai ser o nosso projeto de espiritualidade para a nossa vida, né? Para esse tempo, para esse tempo que a gente... eu tenho certeza que a gente, se fizer uma análise sincera da nossa vida, nós vamos encontrar aqui, no perfil desses dois homens, semelhanças, né? Eu não ousaria dizer aqui que eu sou totalmente como o publicano, por exemplo. Não teria essa pretensão, como que o homem que se mostra ali arrependido, humilhado, né? Mas se a gente olhar assim e ver a distinção que havia nos dois ali, o que os dois faziam, o que os dois intentavam, né? A gente vai encontrar, às vezes, na nossa própria vida, algumas partes, né, da maneira com que aqueles homens conduziam a sua vida espiritual, né? Então, o projeto do fariseu, né, ele era o quê? Postura, né? Qual era a postura desse homem, né? Quando ele ia ao templo, quando ele ia buscar a Deus, quando ele ia se colocar diante do Senhor, né? Qual era o projeto desse fariseu? A sua postura, ele se põe em pé diante de si mesmo, dos homens e de Deus. Ou seja, ele mostra aqui que os dois homens, eles estão de pé, né? O fariseu ficou de pé e orou, né? Então, a postura dele, ele se colocou de pé diante de si mesmo e dos homens e depois de Deus. A gente olha pelo relato dele, pela forma que ele conduziu a sua oração, pela forma que ele conduziu a sua maneira de estar diante de Deus, que, em primeiro lugar, ele queria estar de pé diante de si mesmo. Então, essa é uma postura desse fariseu, né, dessa classe, desse projeto de espiritualidade que a gente precisa ter cuidado. Esse homem, ele queria estar de pé diante dele mesmo e diante dos homens, porque ele olha ao redor dele e ele faz comparações. A oração dele é toda voltada para comparações. Eu faço isso, eu não faço como aquele outro, né? Eu digo isso, eu não digo o que aquele outro diz. Então, toda a postura dele, quando ele vai diante de Deus, na verdade, está mostrando que ele quer se colocar. Claro que é uma postura reprovável. Aqui, essas duas maneiras de comportamento, né, de espiritualidade, a gente vai ver que essa do fariseu, Jesus reprova completamente, né? Então, isso, né, a questão da postura é uma coisa que a gente tem que entender, né? Quando a gente vem e a nossa vida, como a gente leva a nossa vida diante de Deus, né? Muitas vezes nós somos enganados, por isso que nós queremos estar de pé diante de nós mesmos, né? E diante dos homens, em primeiro lugar, a gente tem que estar, e a postura do publicano, do cobrador de impostos, ele se coloca de pé simplesmente porque ele era bípede, simplesmente porque ele caminha pelas duas pernas, né? Ele não é um animal. Então, a gente nisso, aqui a gente percebe que, por que a gente tem, pela inferência do texto, pela forma que ele se conduz, ele estava de pé, mas o coração dele estava curvado. Olha a diferença de posturas, o coração dele estava curvado, porque ele estava no pó, ele nem sequer ousava levantar os seus olhos. Não tinha nem como ele olhar para o lado e enxergar alguém para se mostrar de pé diante de alguém, né? Então, a gente nota aqui que a ênfase, a prioridade desse homem na sua postura, na sua vida, na sua espiritualidade, era primeiramente se colocar diante de Deus. Então, e não se colocar de pé diante de si mesmo e diante dos homens, mas se apresentar diante de Deus com o coração de pé, mas com o coração quebrantado, né, com o coração humilhado, e ele nem sequer ousava levantar os seus olhos. Essa era a postura, a diferença de postura de um para o outro. A atitude deles agora, a atitude do fariseu, uma atitude de autojustificação, né?
sei se você passou esse ano todo, talvez, se justificando em tantas coisas, né? Aí, foi um ano difícil para todo mundo, né? Se tem uma coisa que a gente, nesse ano, podia encontrar, né, para dizer que a gente falhou em alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, esse ano a gente tem motivo, né, para justificação, né? A gente vai encontrar muitos motivos para autojustificação, do porquê não ter feito alguma coisa, do porquê não ter se empenhado mais em relação à vida, né, e a nossa própria vida com Deus, né? O assunto aqui eu disse que o assunto era espiritualidade, né? Eu não quero entrar muito em outras áreas, mas olha, esse ano é um prato cheio para aquele que quer viver uma vida de justificação, de autojustificação, né? De encontrar coisas pela qual eu não pude seguir em frente, eu não pude fazer. Mas se eu tive mal, se eu não estive firme também, a igreja estava fechada, os cultos não estavam acontecendo, né? Eu não pude estar com os irmãos, então tu vê, né? Chego aí no final do ano desse jeito, quebrado, e tem muita gente que chega nesse final do ano espiritualmente rebentado, né? Muita gente chegando no fim desse tempo que a gente viveu mal espiritualmente, né? Mas qual é o caminho? A gente vai seguir o caminho da autojustificação, como esse homem fez, ou na nossa atitude a gente vai ter uma atitude correta, ainda que a gente realmente não tenha feito ou andado como a gente gostaria de ter andado diante de Deus e de pé diante do Senhor, né? A gente vai ter uma atitude de discernir que nós somos pecadores e de que sem a misericórdia de Deus nós estamos perdidos, porque dizer isso é fácil, mas na hora que a gente se depara com a dificuldade que a gente viveu, muitas vezes o caminho que a gente toma é esse caminho da autojustificação. E esse caminho da autojustificação é o caminho que ele levou. Ele não pedia misericórdia, ou ele adorava a Deus. Mas ele falava, ele orava ao Senhor, fazendo um relatório de suas boas ações. Eu sou especial, eu sou justo. Apesar disso, às vezes não consegue nem enxergar a maneira que viveu, né? As falhas que cometeu, né? E mesmo assim se coloca dessa forma, né? Sempre olhando, evidentemente, que se a gente for seguir por esse caminho, a gente vai olhar para a vida dos outros e sempre vai encontrar alguém mais desgraçado que nós, né? A não ser que realmente tu esteja assim numa situação no fundo do poço, né? Enfim, mas se a gente seguir por esse caminho, a gente sempre vai encontrar alguém pior. E a gente sempre vai querer olhar e seguir esse caminho de autojustificação. Não fiz, não deu, mas olha só, eu sou justo, eu sou melhor, né? Eu não sou como aquele, né? Eu não sou como aquela, né? Eu não fiz isso, não fiz aquilo, né? Porque a gente sempre vai encontrar alguém mais capengo, né? Por isso que na atitude daquele homem, né? Ele olhava do fariseu, do publicano, ele olhava para baixo. Ele olhava para baixo, ele nem sequer ousava levantar os seus olhos, né? Numa condição de humilhação, entendendo que ele era pecador, entendendo que ele precisava da misericórdia de Deus, entendendo a necessidade de um perdão sincero de Deus. Assim como Pedro disse assim, afasta-te de mim porque eu sou pecador, quando reconhece toda a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nós tomamos consciência dessa distância que muitas vezes nós vivemos que nós vivemos do Senhor, né? Dessa separação que há entre nós precisamos ter uma atitude entre nós e o Pai, né? Por nós mesmos, por conta das nossas próprias atitudes, então nós precisamos nos arrepender. Note que aqui o texto que Jesus está falando aqui, ele não coloca que um era melhor que o outro, que um tinha piores pecados que o outro, que um tinha uma condição melhor diante de Deus do que o outro. O que revelou aqui foi o final, né? O momento final daquele tempo em que eles apresentaram as suas vidas diante de Deus. E o propósito também deles era diferente, preste atenção, né? Na sua projeção de vida espiritual, de vida com Deus para esse ano, precisa
talvez até enumerar essas coisas. De como é que você vai fazer isso? Qual vai ser a minha postura? Qual vai ser a minha atitude, né? Diante do Senhor e diante da vida cristã, né? Qual vai ser o meu propósito, né, disso? O propósito daquele fariseu era apenas um propósito de informar. Dá para ver que a oração dele aqui é toda voltada para passar uma informação para Deus, como se Deus estivesse interessado ou como se Deus precisasse da informação dele, como se Deus já não soubesse da vida, já não soubesse daquilo que ele vinha fazendo, né? Então ele não pedia misericórdia, né? Então ele ficava ali fazendo um relatório, ele ficava fazendo uma informação para Deus, e pior, não era nem uma informação dos seus erros, era uma informação das suas boas ações, né? Das coisas boas que ele fazia, né? O propósito da oração, quando aquele publicano, né, quando o cobrador de impostos se aproxima de Deus, o propósito dele não era tapear Deus, não era querer passar uma informação para Deus de como ele era bom, não, nada disso. Ele sabe que diante de Deus que ele é miserável, e ele sabe que Deus também sabe que ele é miserável. Ele também não usa essa condição para querer se justificar diante de Deus, porque o fariseu se achava que era bom e ficava informando a Deus sobre isso e se auto-justificando. O publicano, ele sabia que não era bom, ele sabia que tinha pecados, mas mesmo assim, ainda assim, às vezes as pessoas, compreendendo a sua miséria, ainda assim elas tentam se justificar, ainda assim elas tentam buscar coisas para justificar o porquê delas estarem vivendo essa condição miserável. Então preste atenção que há um risco nos dois comportamentos. Mesmo assim, eu consigo reconhecer as minhas falhas, eu consigo ver, eu quero fazer diferente para esse tempo, para esse ano que vem, mas mesmo assim nós não podemos buscar um caminho de autojustificação. Temos que se fazer como aquele homem, ele desnuda-se diante do Senhor e coloca-se vulnerável o tempo todo diante de Deus. Olha só como é bonito a postura daquele homem, né? O cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Uma oração simples, uma oração pequena, uma oração curta, né? Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, o propósito daquele homem era se apresentar a Deus dessa forma, né? E então ele consegue fazer com que ele consegue enfatizar dentro a ênfase de era a negação. Só afirma coisas boas, né? E o propósito, a ênfase do outro, o que era? A ênfase do outro, da espiritualidade do outro, não se concentra em quem ele é, mas em quem Deus é. Então, a ênfase de um é diferente também da ênfase do outro. A ênfase de um é sempre focar nele mesmo, é sempre focar na sua pessoa. Olha a oração do fariseu, é sempre focando em si mesmo. O fariseu ficou de pé e orou, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto. Até há um senso de gratidão na oração dele, né? Mas não é mas tudo está focado nele mesmo. Ele é a origem das coisas, né? Ele está interessado nele mesmo. Até a gratidão. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral como as outras pessoas. Olha só, que arrogância, né? E agradeço-te também porque não sou como este pecador. Ainda olhou para o lado, ainda para o cobrador de impostos, e disse: eu te agradeço ainda porque eu não sou como esse homem é. Então, a ênfase de um e a ênfase do outro também são completamente diferentes. Então, enquanto a ênfase de um estava nele mesmo, a ênfase do outro estava em quem Deus é. Amém? Então, essa é a diferença, né? Essa é para a gente, assim, alguns parâmetros, algumas bases para aquela pessoa que de fato quer, que está ouvindo nessa hora e que de fato tem esse desejo de fazer diferente, né? De encerrar esse ciclo e de iniciar um novo tempo, de iniciar um novo ano, né? De uma forma diferente, com uma outra consciência diante de Deus, com uma outra postura diante de Deus, com uma outra atitude diante de Deus,
né, com outro propósito diante de Deus, né, e com outra ênfase para a sua vida. Então, nós precisamos corrigir essas coisas. Se nós identificamos que há problema, então nós precisamos começar a corrigir isso. Qual vai ser? Vamos adquirir uma nova postura diante de Deus, diante da vida, diante das situações, diante das coisas, né, diante do nosso Senhor. Vamos assumir uma nova atitude, né, começar a ter uma atitude diferente, né, começar a estabelecer novos propósitos, né, mostrar realmente, né, que o propósito da nossa vida é servir ao Senhor Jesus, é de estar de inteiro diante dele, com o coração inteiro, né? E também colocar a ênfase da nossa vida nele, em quem Deus é, e não em quem nós somos, né? Então, isso muda tudo, muda a perspectiva de como nós olhamos, muda a perspectiva como nós olhamos para a vida à nossa volta, muda a perspectiva de como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, a perspectiva de como nós vamos olhar para as crises, como nós vamos olhar para as dificuldades e como nós vamos encarar essas coisas. A pessoa que, diante das crises, busca um caminho de justificação, né? Há pessoas que, diante das dificuldades, elas se entregam, né? E há pessoas que, diante dessas dificuldades, elas, em vez de fazer disso tudo um fardo, elas fazem dessas lutas, dessas dificuldades, uma ponte para se aproximar cada vez mais de Deus. Então, é uma escolha que nós temos, é uma escolha que nós precisamos fazer. Qual vai ser a nossa postura? Aqui Jesus, ele nos apresenta aqui dois projetos de espiritualidade para a nossa vida. Ou nós vamos agir como o fariseu, ou nós vamos agir como cobrador de impostos. Ambos pecadores, ambos tendo dificuldade, Jesus usando duas figuras que estavam presentes na sua vida, né? Duas classes de pessoas que viviam. Jesus pega esses dois exemplos, mostra em par de igualdade, coloca os dois em pé de igualdade e mostra a atitude do coração aqui. Então é isso que pode fazer a diferença para nós, é isso que pode fazer a diferença nesse tempo que nós vamos entrar aqui, para que a gente viva diferente, para que a gente faça diferente, para que a gente tenha outras atitudes, outras posturas e a gente possa viver uma verdadeira espiritualidade, né? Aquilo que agrada a Deus, e que a gente possa ter essa convicção, sabe, né? Que a gente possa ouvir do Senhor, a gente possa ter essa certeza, assim, sabe, como do que Jesus falou aqui, ó, depois no final, Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, que voltou para casa justificado, em paz com Deus. E tudo que nós queremos, né? Eu creio que tudo que também que tu queres para a tua vida é andar com Deus, em paz com Deus, no seu coração, sabendo que você está vivendo uma espiritualidade saudável diante do Senhor, livre de orgulho, livre de outras coisas, de outros interesses, de caminho de autojustificação, sem olhar para o lado, sem olhar para os outros, sem tentar achar justificativas, mas reconhecer sempre que nós precisamos da graça do Senhor, né? E aquele que é humilhado, né? Jesus diz assim: este será engrandecido. E em seguida, Jesus, então, ali tem essa passagem das criancinhas, e Jesus, então, mostra o coração que ele quer, né? O coração que ele deseja, o coração que ele quer que nós tenhamos aqui, porque ele diz: eu afirmo a vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então nós precisamos aprender a viver a nossa vida com Deus, sabe? Isso aqui fala a viver o reino de Deus como uma criança em relação à nossa vida espiritual, a nossa vida com o Pai, né? A nossa vida piedosa, de aquilo que como a gente se aproxima de Deus, como criança. Aquelas crianças se aproximavam de Jesus sem nenhum interesse. Absolutamente. Jesus era cercado por pessoas. Vocês imaginam? Jesus fazendo milagres, operando sinais. Quantas pessoas interesseiras não se aproximavam dele? Quantas pessoas ali alegando uma espiritualidade não vinham até ele, mas tudo que elas queriam era um caminho de autojustificação, era procurar alguma coisa,
era receber, era obter alguma coisa, obter algum benefício, obter algum lucro, obter algum ganho, obter alguma... E Jesus coloca uma criança. E essas crianças vêm a mim, alguns ainda tentavam impedir as crianças de chegar nele, né? Talvez alguns interesseiros que queriam ficar ali só, eles desfrutando da presença ali do mestre, né? E Jesus diz assim, não, deixa as crianças virem até mim. E nos diz para nós nos tornarmos como criança. O coração puro de uma criança que buscava estar ali com Jesus sem nenhum tipo de interesse. E que assim nós sejamos também, sabe? Homens, mulheres de Deus, que vão até Ele, que entram por um caminho de seguir de abraçar essa espiritualidade, de viver essa vida onde Ele é o centro, e nós, só a nossa única a condição é nos chegarmos sempre a Ele com esse coração humilde, com esse coração quebrado, com essa consciência profunda de que somos pecadores, que nós pecamos, que nós temos falha, mas a sua graça nos levanta, nos sustenta, e que se não fosse Ele, nós não estaríamos de pé aqui hoje, né? Eu não estaria aqui de pé falando para vocês, não fosse a graça maravilhosa de Deus. Que não nos falte esse coração, que não nos falte esse desejo, que não nos falte essa atitude prática para esse novo tempo que se inicia, de nós seguirmos melhores do que nós fomos, e da maneira que nós vivemos durante esse ano. Em nome de Jesus Cristo. Né? Deixe de lado o orgulho, deixe de lado a autojustificação e siga um caminho de arrependimento, centralizando Cristo na sua vida, dando ênfase para Ele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos seguir em frente. Não olhe para trás, faça como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu vou em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. E quero dizer, e para ti que está ouvindo aqui nessa noite, talvez realmente tu não tenha vivido da melhor forma possível a sua vida com Deus esse ano que está passando, que está se encerrando. Mas deixe isso para trás. Talvez tu tenha seguido um caminho que não foi bom. Talvez esteja ouvindo agora aqui essa palavra e tenha entrado por um caminho não muito bom e esteja até mesmo se justificando em cima de muitas coisas. Deixa tudo isso para trás. Deixa todas essas coisas para trás. E volta sempre a tempo, né? Pai está de braços cruzados para te dizer assim: você está justificado, eu tenho paz contigo, você tem paz comigo, assim como disse aqui no final dessa parábola que ele conta aqui sobre esses dois homens, sabe? Aí mesmo onde você está agora, aqui você pode, assim que a gente terminar isso aqui, se ajoelhar aí onde você estiver, ou até mesmo ficar de pé como esses dois homens, eles estavam os dois de pé, mas de teu coração seja um coração que baixe a sua cabeça, como baixe o seu coração, humilhe o seu coração, renda o seu coração, né? E mostre um coração quebrantado. Hoje mesmo, nessa hora, nessa noite mesmo, você pode fazer isso, né? Se arrependendo, pedindo perdão para Deus, né? Projetando a sua vida, pedindo para ter uma nova atitude, pedindo para ter um propósito diferente, né? Para que a ênfase da sua vida seja diferente. Pode fazer isso agora mesmo, assim que a gente terminar aqui, em nome de Jesus. E antes de terminar agora, nós estamos terminando, eu queria orar por ti, queria que tu fechasse teus olhos. Eu quero fazer essa oração, sabe, por ti e por mim também, sabe. Pai, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que tu encontre em nós, Senhor, o coração desse homem aqui, Senhor, desse publicano, Senhor. Que tu encontre na nossa vida, Senhor, essas crianças espirituais, desprovidas, Senhor, de qualquer intenção impura, desprovidas, Senhor, de qualquer ambição, Senhor, que não seja realmente chegar diante de Ti com o coração humilhado, Senhor, e arrependido, Senhor, sem buscar nenhum tipo de subterfúgio, sem buscar nenhum tipo de justificação, sem buscar não olhar para o lado e tentar achar sempre uma justificativa, Senhor, ou olhar para a pessoa que está do nosso lado, que talvez esteja pior até mesmo que a gente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa atitude, Senhor. Oh, Deus, desse homem que se humilha, que rende o seu coração, Senhor.
Oh, Deus, que bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Paizinho amado. Oh, alcança, Senhor. Alcança aquele que está longe agora, Senhor. Oh, Deus, aquele que viveu longe nesse tempo, viveu longe de Ti nesse tempo, Senhor. Quebranta o seu coração, Senhor. Busca, Senhor. Atrai com laços de amor, Senhor. E misericórdia, Senhor. E levanta, Senhor. Oh, Deus, e estabelece paz, Senhor, e justifica nessa hora, Senhor, diante de uma atitude, de um coração humilhado, de um coração contrito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aí nós vamos passar agora, no final, as nossas, o QR Code, a conta bancária da igreja ali também, né, para te poder estar contribuindo, estar participando da manutenção aqui da obra. Também tem aí as nossas redes sociais aí aparecendo para ti, Instagram, Facebook, YouTube, né? E também o endereço dos nossos podcasts, né? Onde você pode ouvir as mensagens, e também o nosso número de WhatsApp, onde você pode se cadastrar ali e receber todas as atualizações das nossas atividades, dos nossos movimentos, tá bom? Mais uma vez, se Deus falou contigo nessa palavra, hoje mesmo ainda, sabe, antes de dormir, ore ao Senhor, busque ao Senhor, arrependa-se, que Ele está de braços abertos esperando. Amém? Deus abençoe.